Celestiais. Normalmente as pessoas nos chamam de anjos, mas o nome correto é celestial. O nome anjo é reservado como título. Você, por exemplo, ainda não é um anjo, enquanto eu já superei o poder de um anjo e me tornei um arcanjo. Conforme nós ganhamos poder e prestígio, nós vamos avançando essas fases. Mas a questão não é essa. A questão que deve estar em sua cabeça é: o que é ser um celestial? Celestiais, meu amigo, são simplesmente pessoas que morreram, foram para o Éden e foram escolhidas. Lembra-se dos espíritos de luz? Eles são os guardiões e só aparecem para nós em sonhos ou durante nosso julgamento após a morte. Se você é escolhido para o Éden, e se tiver grande força de vontade, grande senso de honra e o potencial para a luz, você renasce como celestial. Não são os guardiões que escolhem, pelo que eu sei. A capacidade de ser celestial estava dentro da sua alma. Quando você renasceu no Éden, eu recebi uma visão dos guardiões. Eles nunca falam, mas nós sempre entendemos a mensagem. Ele me indicou aonde você estava, então eu resolvi procurá-lo e ser o seu mentor. Por isso o encontrei tão rápido. Agora olhe para si mesmo. Olhe para suas mãos. O que é que você vê? Um ser físico, não? E não um espírito. Pois é isso mesmo que somos, seres físicos. Mas não pense que você é carne. Você é um espírito materializado, feito de carne celestial. Não é apenas físico, meu amigo, mas espírito. É a perfeita união de ambos e pode caminhar tanto no mundo espiritual como na terra. Continue olhando para o seu corpo. Tente sentir seu coração bater. Seu corpo está vivo? A resposta é não. Eu digo que você simula a vida. Seu coração bate, seu sangue corre. Você pode comer, dormir e bem. É sexualmente ativo. Mas não pense que você vive. Você é um imortal. Seu coração bate, mas você não precisa dele. Você respira, mas apenas porque quer. Não podem sufocar você. Não podem matá-lo com tiros. E mesmo se arrancarem seu coração, você ainda estará vivo. Saiba também que jamais você irá envelhecer. Eu tenho pouco mais de um século de existência celestial, mas conheço alguns que vivem por milênios. Nossa aparência muda levemente ao longo dos séculos, conforme amadurecemos, em mente e espírito. Mas isto é só a maneira como o seu corpo se adapta, e não é um envelhecimento. O que mantém nossos corpos vivos é a nossa alma. Enquanto corpo e alma estiverem juntos, você será imortal. E só há uma maneira de separá-los: a destruição do seu corpo. Mas mesmo assim, sua alma ainda estará viva, e você mais uma vez renascerá no Éden, em um novo corpo, idêntico ao anterior. Mas saiba, só há uma maneira de matarem você, e chama-se obliteração. Acontece quando destroem seu corpo e então devoram sua alma. Eu falo isso com você mais um outro dia. Onde foi que eu parei? Ah, sim.
Imortalidade é apenas o começo. Sente uma energia dentro de você? É como a sensação de estar vivo, mas é muito mais do que isso. É uma força. Você pode canalizá-la para muitas coisas. Já ouviu falar em anjos com grandes poderes, com força imensa, poderes sobre a natureza e muito mais? É dessa energia que vem tudo. Você só precisa aprender a usá-la. Outra capacidade que você possui, graças a essa energia, é a de se curar. Usando sua energia, pode regenerar ferimentos gravíssimos em poucos segundos. Mas talvez, como efeito colateral do seu estado celestial, você é estéril. Eu havia dito que celestiais são sexualmente ativos, e isso é verdade. Mas você não pode procriar, nem com outros celestiais e nem com mortais, ou com quaisquer outras criaturas. A única maneira de surgir celestiais é a partir das almas dos mortos merecedores. Não temos maneira de criar novos por nós mesmos. Como pode notar, seu corpo é uma maravilha sobrenatural e você não pode morrer. E é aí que começam as maravilhas e o perigo. Você tem poder e pode tornar o mundo melhor usando-o. Por outro lado, pode corromper. Não deixe que ele suba a sua cabeça, ou você vai se perder e cair em tentação. Existem 5 trilhas de pureza. A primeira dela é a trilha do conhecimento. A trilha do conhecimento é a que eu sigo. E ela tem me servido bem. Para os que a seguem, conhecimento é uma chave para a luz, mas também pode corromper. E é nosso dever descobrir sempre mais, tomando cuidado para que o conhecimento errado não caia nas mãos das pessoas erradas. Também é nosso dever distribuir o conhecimento que pode ajudar os outros, mas guardar aquilo que não deve ser revelado. E mais importante, a trilha do conhecimento ensina que devemos sempre ser sábios e nos guiar por bom senso, de acordo com o que sabemos. A segunda é a trilha do guerreiro. Após a trilha do conhecimento, vem o caminho do guerreiro. Talvez esta seja a trilha que mais empolgue os mais jovens e os mais agressivos, mas também é uma trilha perigosa a se seguir, pois o guerreiro é aquele que está disposto a morrer pelo que se acredita. Os deveres do guerreiro são os de proteger aqueles que são mais fracos e os de sempre lutar contra os inimigos da luz. Há muitas criaturas neste mundo, meu amigo, e acredite, há muitos monstros e demônios. Quando essas criaturas começam a ameaçar os mortais, o guerreiro é aquele que irá enfrentá-los. Nós, celestiais, não gostamos de guerra, mas às vezes não há outra solução. Logo depois vem a trilha da honra, que é um código voltado para si mesmo, do que para como você interage com os outros. De todas as trilhas, essa é a mais difícil de ser seguida, pois é extremamente rígida. Por outro lado, aqueles que a seguem raramente caem em tentação. Por isso, o poder que eles canalizam de si mesmos é impressionante. Os honrados são sempre confiáveis e defenderão sua honra e a honra de outros com a própria vida. A trilha da liberdade.
Existe também aqueles que se mantêm puros, mas não se apegam demais a códigos. São seguidores da trilha da liberdade. Este é talvez o código de honra mais flexível. Mas não pense que aqueles que o seguem têm menos valor do que os outros. Os seguidores da trilha da liberdade têm grande senso de dever, mas preferem exercer seu dever sem restrições. Eles fazem o que é preciso, e sempre à sua maneira. Mas acredite, eles fazem em nome de bem. Os da liberdade buscam viver livres e, como tal, também precisam defender a liberdade dos outros. Embora sejam muitos pacíficos, eles farão de tudo para defender os direitos que outros possuem. De certa forma, os da liberdade são os que melhor se relacionam com os mortais e os que mais influenciam a sociedade mortal para tentar torná-la mais justa. A trilha da liberdade, ela entra em um caminho onde os celestiais que estão nela sempre fazem em nome do bem. Porém, talvez eles usem caminhos diferentes para chegar até o bem. Mas não é porque você virou para a esquerda ou para a direita e algo deu errado que você não esteja indo para o bem. Foi como eu disse, nós celestiais não gostamos de guerra. Porém, às vezes a guerra é inevitável. Por último, temos a trilha da santidade. Talvez é a mais antiga e tradicional das trilhas de pureza. Você já ouviu falar das lendas de anjos tementes a Deus, seguidores de um propósito maior, protetores dos mortais em geral, guiados pelo dever e seguidores de preceitos religiosos? Bem, estes são os seguidores da santidade. Eles obedecem a diversos mandamentos e são os que mais estão dispostos a seguir à risca as leis do Éden. Você está pensando, bom, se eles seguem à risca as leis, então fariam de tudo para que elas sejam cumpridas, que são tementes a Deus. Não, não é bem assim. Eles simplesmente seguem as normas que eles consideram importantes. Eles são tão humanos quanto os restos de nós. E acredite, você não conseguirá distinguir um deles a maioria das vezes, a menos que eles estejam em alguma missão, onde ele irá ter que seguir à risca alguma lei do Éden. E talvez você pensará que ele é frio e inumano, mas não é. Também temos os anjos caídos. São frutos podres. Nascem em qualquer árvore, e quando um celestial merece cair, é porque ele está bem próximo da podridão. Não pense que criamos anjos caídos à toa. Muito contrário, eles são muito raros. Quando você é condenado à queda, as suas asas são arrancadas e você perde completamente a sua forma celestial. Em seguida, você é jogado na terra e não é mais considerado um celestial. Ao invés disso, você é chamado de impuro. E os mandamentos do Éden não se aplicam mais a você. Mas não acaba por aí. Os caídos estão num período de teste. Dependendo de como agem sua vida impura, eles podem ser aceitos novamente no Éden. Infelizmente, poucos o fazem. A maioria, por outro lado, ainda se vê como campeão da luz. Ainda que com um pouco de revolta, eles simplesmente escolhem viver como foras da lei, sem o desejo de retornar à pureza. Alguns, porém, preferem se aliar aos nossos inimigos.
Talvez caídos se sintam com raiva ou como senso de vingança contra os celestiais. Por isso eles se aliam aos inimigos, porque talvez, só talvez, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Embora não haja vigília constante sobre esses caídos, não pense que a gente não toma conta dele. Lembre-se, há muitos celestiais na Terra se passando por mortais, e irão avisar, caso um impuro chame a atenção demais. Embora a maioria dos crimes dos impuros não mereça punição, quando o caído comete transgressões graves, ele se torna inimigo do Éden e nós o caçamos. Caídos realmente corruptos não recebem mais perdão algum, e sua destruição completa é determinada. A partir de então, quem quer que enfrente esse caído e o vença, tem a obrigação de destruí-lo. Para escapar de nossa vigília e nossa justiça, porém, os caídos formaram a sua própria sociedade, a Corte Negra. Embora nem todos os impuros pertençam a ela, a Corte Negra reside na Terra. E acredita, ela é liderada por ninguém menos do que o próprio Lúcifer. Mas antes que você imagine Lúcifer como um demônio, pense duas vezes. Ele é muito diferente do que os mortais pensam. E na maior parte do tempo, ele busca paz com o Éden, ao invés de nos enfrentar. Mas, bom, como eu disse, o único jeito de você ser destruído é a obliteração. Então, como se destrói um anjo se eles são imortais? Bom, você não entendeu ainda? Não se mata um anjo. Ele ainda está vivo. Anjos não têm ossos. Eles são como você, feitos de energia. O único jeito de derrotá-los é absorver a sua luz. Como eu disse antes, matar um celestial é inútil. Uma vez que o celestial é morto, sua alma retorna ao Éden e passa por um período de reencarnação. Seu corpo se reforma no interior do solo do Éden, normalmente em locais selvagens e intocados. O celestial irá acordar e ser gentilmente expelido do solo quando estiver com o corpo completamente reformado. Esse celestial, ele não renasceu. Ele, ele literalmente reencarnou com um corpo idêntico ao anterior e com o mesmo nível de poder que antes. Como eu disse, ao se matar um celestial, a alma do mesmo retorna ao Éden. Há, porém, um curto período de tempo imediatamente após a morte, em que a alma é vulnerável. Se outro celestial ou um demônio estiver presente, ele pode tentar devorar a alma do morto. Esta é uma disputa de almas. O atacante literalmente usa sua força de vontade para aprisionar e destruir a alma da vítima, e esta luta para escapar para o Éden. Esse confronto é invisível, embora o atacante e a vítima o sintam acontecer. O atacante não pode fazer nada além de se concentrar enquanto tenta destruir a alma da vítima. Se o atacante conseguir, bom, sinto muito, celestial. O celestial morto foi obliterado e deixa de existir. Ele não irá renascer. E suas últimas memórias e toda a energia que ele possuía pertencerão aos
ser que o obliterou. A obliteração de um celestial só é permitida em casos extremos. Caso um anjo caído se mostre corrompido ou se alie ao inferno, ou caso um celestial criminoso tenha provado que já foi completamente corrompido, sua obliteração é permitida. Mas se um celestial inocente for obliterado, ou se não houver um motivo realmente sério para isso, o destruidor pode se tornar um anjo caído, ou mesmo ser condenado à obliteração. Provavelmente, o mais correto seria que nem sequer ensinássemos os celestiais jovens a obliterar, para evitar que tal crime aconteça. Mas infelizmente saber obliterar é importante. Porém, saiba de uma coisa: demônios são tão imortais quanto nós, e somente obliteração pode destruí-los também. Bom, após tudo esse após todo esse testemunho, você deve estar com algumas perguntas, não é? Bom, eu lhe darei perguntas e lhe darei as respostas. O que é um anjo e como eles se parecem? Anjos, ou celestiais, são escolhidos entre as almas que vão ao paraíso para se tornarem de defensores da luz. Um celestial já foi um ser humano, e ainda pensa como um ser humano, mas agora é muito mais do que isso. Celestiais são seres, ao mesmo tempo físicos e espirituais. Seu corpo é carne, mas carne celestial, alimentada pelas suas energias puras. A aparência dos celestiais é humana, e somente de vista é impossível diferenciá-los de uma pessoa normal. Embora alguns celestiais possuam características especiais ou diferentes no seu corpo. Ao contrário da crença popular, eles não são hermafroditas, e sim, eles possuem um sexo bem definido. Ou seja, eles não são nem mulher e nem homem. Sim, há mulheres celestiais e há homens celestiais. A forma de um celestial quase sempre é muito parecida com a aparência que ele tinha em vida. Na verdade, quando renascem no Éden, que é o paraíso, eles nascem numa forma idealizada de si mesmo. Portanto, os celestiais quase sempre são belos. Celestiais podem assumir uma segunda forma, porém é chamada de forma angelical. Nessa forma, crescem grandes asas em suas costas. Um leve brilho é emanado dos seus olhos e eles são capazes de voar. Um celestial não costuma assumir essa forma, que às vezes não gostam de chamar a atenção. Quais são os poderes de um celestial? Em primeiro lugar, celestiais são imortais. Mesmo se destruídos, eles renascerão novamente no Éden em algum tempo. Embora esse renascimento seja demorado e doloroso, somente a destruição de corpo e alma juntos pode eliminar para sempre um celestial ou um demônio. Esse processo chama-se obliteração e somente anjos e demônios podem fazê-lo. Além disso, o corpo do celestial não está vivo nem morto, embora suas funções vitais funcionem normalmente. Ele não precisa delas, ele não precisa comer, dormir ou respirar, embora possa fazer essas coisas. Da mesma forma, seus órgãos são funcionais, mas desnecessários. Se você arranca o coração de um celestial, não vai causar algum problema, além do dano em si. Ele não precisa do coração, do cérebro ou dos pulmões. Somente os olhos de um celestial são vulneráveis, e se forem feridos, o celestial ficará cego.
Celestiais também podem usar a energia pura de suas almas para se curar, e podem regenerar ferimentos numa velocidade impressionante. A energia da alma também é útil para que o celestial utilize o Spiritus Facto, os poderes celestiais. Além de tudo isso, assumir a forma angelical dá aos celestiais duas outras vantagens: a capacidade de voo e o temor. O temor é o medo instintivo que mortais sentem quando vem um anjo. Mortais, sob o efeito do temor, virarão seus rostos e fugirão. Deus existe? Deus, no sentido católico da palavra, não existe. Há um Deus, sim, mas seria tolice humana imaginar que nós conhecemos toda a verdade sobre ele. Os cristãos não estão mais certos que os muçulmanos, os judeus, os budistas ou os espíritas. Há ou houve um Deus, sim, mas ele não se faz mais presente. Os celestiais agem sozinhos lutando contra as trevas. Mas eles acreditam em Deus, mas também em outros deuses menores, como o Deus da Luz, Ahura Ormazd, e o Deus das Trevas, Laudabalto, o Deus da Destruição, Vermes Maganes. Como é o paraíso? O paraíso chama-se Éden, e é um mundo sem beleza igual. Há 7 grandes cidades no Éden e muitas pequenas vilas, onde vivem não só celestiais, como as almas dos merecedores. Demônios e anjos caídos existem? Demônios e caídos existem, embora eles não sejam a mesma coisa. Demônios são seres que servem às trevas, ou assim se pensa, surgidos do inferno e guiados por instintos infernais. Embora sejam inimigos dos celestiais, os demônios preferem correr e esconder a luta, embora possam ser terríveis em combate. Demônios são muito inteligentes e poderosos, e surpreendentemente, às vezes parecem mais livres de seu lado maligno do que se pode imaginar. Anjos caídos são celestiais que, por seus crimes, tiveram suas asas arrancadas, perderam suas formas angelicais e foram jogados na terra, banidos do Éden. Eles nem sempre são malignos, e muitos buscam perdão. Bom, alguns, porém, se aliam ao inferno.